Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje. Se encontra em quantos livrões, meus irmãos? Não vou falar que eu quero saber se vocês estão ficando aí, ó, ligadão em quantos livros, cartas, capítulos e versículos estão sendo em nossos temas aí para honra e glória nossa eternão. Amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que para nós aqui, Edinaldo? Como sempre, sim ou não? Os nossos agradecimentos aqui a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E a vocês, outrão, que está só de passagem assim, nesse canalzão aí do The Great On Preach On. Fica o que para vocês, outrão aí, como sempre, sim ou não? I'm here to hear you. Tell me. Diz nos comentários aí. Já se vocês já estão ligadão aí para a Glória Nossa Eternão. Meus irmãos, fica o nosso convitão bem grandão para que todos vocês juntem-se a nós outrão, amém? Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E por falar em inscritos e seguidores, subscribe and follow em all social media. Deixa eu dar um entubar aqui, sim ou não? A você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido a você para que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é seguidor em qualquer uma das nossas redes sociais, fica o nosso convitão aqui também, bem grandão, para que você siga-nos aí em todas as nossas redes sociais, amém? Para quê, Degrechão? Porque o convitão bem grandão dá um itubadão assim, para quê? Para que nós possamos compartilhar mais e mais, para que nós possamos alcançar mais pessoas aí com o que, Degrechão? Com o Evangelho eternão, para a honra e glória nossa eternão, amém? E o que mais é Degrechão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, estão fazendo o que, Degrechão? Orando por nós, meus irmãos. Nós também estamos orando por todos vós. Look at my eyes, please. Quando nós estivermos passando lá o milênio da eternidade, o The Great On Preachão aqui vai saber se vocês outrão estão orando por mizão aqui para a glória eternal, amém? Aí eu quero ver, vocês estão pensando que estão passar batidos ou não? Porque nas minhas orações eu não esqueço de nenhum de vós, amém? E é como sempre aqui, que nenhum de nós se perca. Amém? Para a honra e glória nossa eternal. Meus irmãos, que nós possamos continuar assim, ó, jejum, oração, vigilância total, orando uns pelos outros. Quantos mais forem chegando aí, ó, fosse aglomerando aí todas as nossas redes sociais, melhor por quê? Porque é um montão de pecador mesmo aí orando uns pelos outros, para a honra e glória nossa eternal, amém? Meus irmãos, que nós possamos continuar assim, a nossa mesma pegada firme e forte, amém? Sóbrios e vigilantes para a honra e glória nossa eternal, amém? E o que mais é de Grotão Brichão? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, para a honra e glória nossa eternal, amém? Que estão fazendo o que, de Grotão Brichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando, e olha que são muitas visualizações, são muitos compartilhamentos, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, em que, na compartilhação, da examinação das escrituronas sagradonas do nosso grandioso Eu Souzão, amém? E o que mais é de na compartilhação do evangelhão eternão do nosso grandioso Eu Souzão, amém? Para a honra e glória do nosso eternão, amém? Mas além dos nossos agradecimentos, fica o que aqui também para vocês sempre? O nosso convitão bem grandão para que vocês se juntem a nós outrão. E as soon as possible. O que é da igreja campeão? Até queria please. E aquele perguntão assim de levão assim com o The Great On Preachão? Já esqueceu daquele perguntão assim bem de levão? Você vai querer ficar ou você vai querer subir? Só tem dois caminhos. A vida eterna ou o fogo eterno. O que você prefere? Se você preferir ficar, você vai ser assadão com o diabão, com a diaboa, com a diabita, botando tudo no pacote só. E aí, o que você me diz? Mas muda de ideia ligeiro demais, não muda não? Vixe, Maria da Glória, se eu lá quero saber de ser assadão com o diabão, com a diaboa, com a diabita, eu lá quero saber disso, mas muda de ideia ligeiro demais, sim ou não? Então, meus irmãos, let's go to eternity, please, para o nosso eternão, amém? Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. E o que mais aí, Edinaldo? Olha nos meus olhos, meus irmãos, para o nosso eternão, amém? Mais um tema que nós iremos fazer a abertura em Apocalipse e nós iremos fazer o fechamento em Apocalipse para a honra e glória do nosso eternão, amém?
E o que mais é decoração prechão? Em inglês, sim ou não? E por falar em inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Olha nos meus olhos aqui, ó. Eu vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém? DDD 21 989 966997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falam que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que mais é The Great Preacher? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch The Great Preacher. Uptime, good luck, God bless you. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para honra e glória nossa eternão aqui, ó. Ô, Degratião Prichão, qual é o tema de hoje para nós, outrão aí? Qual é o tema de hoje? É um alertão para a honra e glória nossa eternão, amém? A inveja 1.4. Eu peço a você que você preste bastante atenção nesse tema, porque esse tema vai te despertar. Porque o que eu já tenho falado por aí, até do outro lado do Atlântico, ou lá no meio do Atlântico, as pessoas vieram cair em si, umas a tempo, mas outras foram tarde demais. Rapaz, e por falar se foi tarde demais, deixa eu lembrar aqui para ver se você vai deixar nos comentários aí, é você que mora no meio do Atlântico aí. Já tem uns 7 anos mais ou menos, uns 7 anos que eu falei para você, lembra da inveja? Qualquer coisa você traduz aí. Qualquer coisa você traduz. Eu sei que um pouquinho assim, um pouquinho de inglês você fala. O de português você fala. Que o Degrutião Prichão te deu uns aulão aí. Para o Regulação Eternão, amém? Mas eu avisei, não avisei? Desperta. E a você também, que está me ouvindo aqui agora, seja em ilhas, em qualquer lugar por aí afora que fala aí o português, para a honra e glória nossa eternão, eu peço a você que todos os seus planos e projetos, você não sai contando por aí afora. Tá namorando, arrumou uma namoradita, um namoradito por aí afora, um noivito, uma noivita, vai casar? Ei, não fica por aí muito afoito não, ei, esconde. Esconde, vai escondendo, porque a inveja ela é uma praga. Ela é uma praga. Amém? Para a honra e glória nossa eternão. Amém? Meus irmãos, mas antes de nós começarmos aqui no vídeo, no tema, para nós entrarmos no tema, eu convido a todos vós para que nós busquemos a face nossa eterna em oração. Amém? E como é que nós falamos também de vez em quando? Como é que nós falamos? Unidos em uma só fé e em uma só comunhão, buscamos a face do nosso Deus em oração. Amém? Oremos, amém? Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus. É em nome do teu santo e amado Filho, Yeshua Mashiach, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, neste exato momento eu te peço que o homem desapareça, que o teu Espírito Santo, Pai, permaneça, Senhor, usando, Senhor, os lábios humanos para falar conosco, Pai. Pai amado, eterno e justo. Ajuda-nos, Senhor, nos desviar do mal, Senhor, porque sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer, Pai. Porque, Senhor, Ele brada ao nosso derredor dia e noite, noite e dia, Pai. O Pai do pecado, o Pai da mentira, o Pai da inveja, o Pai de tudo que não te louva e não te glorifica, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço, Senhor, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que o Senhor ajuda-nos, Pai, que o Senhor não nos deixe aqui, Senhor, não milésimo sequer, Pai. Porque, Senhor, quem somos nós, Senhor, Pai? Pai amado, eterno e justo, nós iremos falar aqui, Senhor, sobre a inveja, Pai. Pai, tantas pessoas, Senhor, que saem falando dos seus planos, projetos por aí afora, mundo fora, Senhor. Outros, Pai, para se vangloriar, Senhor, não sabem, Senhor, o tamanho do problema, Senhor, que enfrentam, Pai. Porque, Senhor, muitos fazem planos, projetos, saem contando, Senhor, o mundo fora, Pai. E aí, Senhor, não se concretiza. Por quê? Por causa da inveja, da malícia, do olho grande, da contenda, de tudo que não te louva e não te glorifica, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos, Pai, sóbrios e vigilantes, Pai, com nossos planos, projetos, com o nosso bem, Senhor, mais precioso, Pai, que é a nossa eternidade, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a mantermos, Pai, o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo, Pai. Porque o Pai da inveja, Senhor, invejoso, Senhor, brada o nosso derredor, Senhor.
com inveja, Pai, querendo, Senhor, destruir, Senhor, todo o nosso plano, Senhor. Que ele esteja, Pai, repreendido, Senhor, na nossa vida, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai. Pai, nós sabemos, Senhor, que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, Senhor, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso te peço, Senhor, que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos, Pai, das tuas ovelhas, dos teus pequeninos. Que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos, Pai, das tuas ovelhas, dos teus pequeninos, Senhor, que não estão sendo sóbrios e vigilantes, Pai, sobre os seus planos, projetos, seus dons e talentos, Pai, em todo o globo terrestre, Pai. Que o Senhor, Pai, ajude-os, ajude-nos. Eu te peço, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, eu te peço que essa prece, esta oração, Senhor, esse clamor, Pai, vai assinado, Senhor, com letras de ouro, em nome do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Pai, aquele que morreu e reviveu, Senhor, e comprou nós, Senhor, por um preço alto, Pai, no madeiro, Senhor, que vive e reina com o Senhor não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, ó. Look at my eyes, please. Qual é o tema de hoje? A inveja 1.4. Porque nós sabemos que os nossos planos e projetos muitas das vezes demoram a se concretizar. Não é por falta da nossa pouca fé, não é também porque o nosso grandioso Deus nos concedeu, sabe o que é? Porque muitas das vezes nós temos a nossa língua maior do que o nosso corpo. Antes de nós até mesmo iniciar os nossos planos e projetos colocando em prática, já saímos falando para o mundo inteiro por aí afora. E aí o que acontece? Muitas pessoas estão sendo provadas porque também não realizam seus planos e projetos. Aí o que acontece? A inveja, a contenda e por aí vai. E aí quando você já percebeu? Quando você vai falar alguma coisa do seu plano e projeto para alguém, alguém já coloca logo o quê? Um gosto ruim. Dá para você ver o tamanho do problema e aí começa, se fosse eu não fazia, porque não sei o quê, porque vai dar muito trabalho, porque isso aqui, principalmente se for um investimento. Aí você vai investir tal, tanto nisso, tanto não sei o quê, e quando é que você vai retornar, vai ter o retorno? Quando? Quando daqui a quantos mil anos? Por aí afora. Olha nos meus olhos aqui, ó. Então fique quietinho, é isso. Boquinha de siri, aprenda, 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 porque a inveja, ela é uma praga. Nós iremos ver aqui o que a inveja é capaz de fazer comigo e com você se nós não vigiarmos. Vamos aqui ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Desperta, amém? Meus irmãos, nós iremos fazer a abertura do vídeo em Apocalipse capítulo 21, verso 27 e Apocalipse capítulo 22, verso 15. Nós iremos fazer o fechamento do vídeo também do mesmo jeito. Apocalipse capítulo 21, verso 27 e Apocalipse capítulo 22, verso 15. Revelation chapter 21, verse 27 and 22, verse 15. Olha nos meus olhos aqui, para onde é o nosso ternão aqui, ó. Lembra, teus planos e projetos com você no teu interior e com Deus. Peça confirmação para o eterno. Sede sóbrio e vigilante para o nosso eterno. Amém? Não é preciso, porque, Edinaldo, porque não sei o que, isso, aquilo outro. Lembra, boca fechada não entra mosquito. Boquinha de siri, faça teus planos e projetos, põe em práticas. E quando você estiver falando, se alguém ainda vier perguntar ainda, você fala o quê? Não precisa você mentir. Rapaz, eu estou indo devagarinho e o nosso eterno está na frente de tudo. Mas faça de tudo para que as pessoas não saibam por aí afora. Aprende com o Degretion Prichon para a glória nossa eterna. Não, amém? Quando tiver concluído, se você quiser falar, você fala. Se não quiser, mas mesmo assim, se você tiver conhecido, até mesmo irmão de igreja, isso, aquilo, porque olha nos meus olhos aqui, ó. Pensa numas pessoinhas que são invejosas, são crentes, não convertidos, porque o convertido, ele não te inveja. O convertido, ele ora contigo, clamando ao eterno, para que o Senhor repreenda todo espírito de imundícia, de inveja, de olho grande da tua vida. Separe isso aí. Crente é bicho invejoso mesmo. Crente é bicho invejoso. Sabe por quê? Porque crente até o diabão, a diaboa é. Prova para mim, dentro das escrituras. Take it easy, please.
Tiagão, capítulo 2, verso 19. Tu, pois, crê que há um só Deus? Fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Separa o meu pai Abraão disso aí. Separa o meu pai Abraão, que meu pai... porque Abraão creu em Deus e foi imputado por justiça. E não... Separa isso aí, para não nos não, amém? Porque o meu pai Abraão, nosso pai Abraão, ele era crente convertido, não era um crente. Não era um crente. Crente e convertido. Separa isso aí. Amém? Para onde não nossa terra não, amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso pai fala para mim e para você. Revelation, chapter 21, verse 27. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você, da igreja? Vamos ler também Revelation chapter 22, verse 15. Let's read with the great preacher. For without our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. Essa palavrinha aqui, ó, mentira, que no nosso idioma ela é bem grandona. Aqui, lie. Quem é o pai da mentira? 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E o que o diabão, o que a diabo é? Mentiroso, sim ou não? E o que mais? O que a mentira traz? A mentira traz engano, morte, vai trazendo toda a destruição, vai botando tudo no pacote só. E o que mais? A mentira. A mentira vai junto num pacote só. Por quê? João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de... Lembra? 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhes o desejo, os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque dele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai de quem? Da mentira. Agora, preste bem atenção nisso aqui, ó. João 8,44, o começo fala aqui, ó. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque dele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o que a mentira traz? E o que toda porcariada traz? And there shall in no wise enter into anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. O que a palavra quer dizer para nós aqui, Deguratião Pritão? Na tua Bíblia pode estar assim, ó. E nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que pratique abominação ou mentira. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Pode ser, e qualquer que ama e pratica a mentira. Dá para você ver o tamanho do problema? Por quê? Porque a inveja traz contenda, traz abominações, traz mentiras, traz impureza, vai trazendo toda a porcariada. E no resumo da sinopse, da síntese, da conclusão, o que ela traz? A conclusão de quem é invejoso, de quem é mentiroso, é filho do diabão. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Porque, lembra que eu falei antes? Crente é bicho mentiroso. O crente não convertido.
Porque o crente convertido, ele te ajuda em oração, clama, busca contigo. Se você chegar e falar assim, olha, meu irmão, você crendo que ele verdadeiramente não tem espírito nenhum de imundícia no seu encalço. Você vai falar para ele ou para ela, ela fala assim, meu irmão, minha irmã, vamos orar a Deus para ver se o nosso grandioso Deus confirma os teus planos e projetos e que o Senhor lança por terra toda a artimanha de Satanás, toda a injustiça, vai botando toda a porcariada dos teus planos e projetos, assim que um crente convertido faz. Porque crente, o diabão, a diabo é crente. E aí, dá para você ver como é que a banda toca? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí? Degradação por tchau, fala esse negócio aí em inglês para nós mais uma vez aí. Revelation chapter 21, verse 27. And there shall no wise enter into anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Quando nós faz a junção disso aqui assim, que nós coloca tudo num pacotão assim, isso aqui é tudo a artimanha do diabão, da diaboa, tanto é que, ó, isso aqui, ó, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, ou qualquer que pratica abominação e mentira. Aonde é que é isso aqui? Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, onde que é isso aqui? Na eternidade. Na eternidade. Na eternidade, nada disso aqui vai entrar. Por quê? Porque tudo isso aqui provém de Satanás. E o que que a mentira trouxe, Edinaldo? Nesse globo terrestre aqui, Edinaldo? Morte. Morte. Registrado na Bíblia. Primeiro a expulsão dos nossos pais, né? Adão e Eva do jardim, já começou por aí. Por quê? Porque ele é o pai de quê? O pai da mentira, o invejoso. Quem foi que invejou lá em cima? Nós vamos ver o que a palavra do nosso pai vai falar para mim e para você. Porque lembra, Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 4. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ele falou a verdade ou a mentira? E por que que ele foi lá tentar a minha mãe Eva, a nossa mãe Eva? Por quê? Por causa da inveja. Por causa da inveja. E era o quê? O plano para destruir todo o globo terrestre. E a você, né, pastor, que não sabe qual era o intuitão do diabão, da diaboa, por que que ele foi tentar o nosso eterno lá no deserto? Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. E por que que ele foi lá tentar? Por que que ele foi destruir o nosso pai, os nossos pais, Adão e a nossa mãe Eva lá no jardim? Porque ele tinha um plano de ser absoluto aqui nessa terra. Porque se o diabão faz o nosso pai, Adão, e a nossa mãe Eva comer do fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim, ele não iria ser destruído mais. Você não sabia disso, não? Mostre para mim aí, Degratão, no Biblão aí. Iremos sim, até que iris. Até que iris, nós iremos. Open your Bible. Gênesis, capítulo 3. E isto? Olha dentro dos meus olhos aqui, ó. Pastores, não é feio retroceder, não. Não é feio retroceder. Não é feio, não. Feião é ser chamado de malditos naquele grande dia e ser assadão com o diabão e com a diaboa. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala para mim e para você. Gênesis capítulo 3, verso 20
ao 22. Aqui, ó. Qual era o planão do diabão aqui, ó? Aqui, ó. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Aqui, ó. Por ser a mãe de todos os seres humanos. Vamos lá, continuando, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui, ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, após o quê? Comer do frutão do pecadão da perdição. E aqui, ó. Vamos lá, recapitulando aqui, ó, verso 22, ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Aqui, ó. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Eternamente. Esse era o plano do diabão e da diaboa. Sabe por quê? Porque se o meu pai Adão e minha mãe Eva comem aqui do fruto do conhecimento do bem e do mal, já era. Do fruto da vida, se eles comem do fruto da vida, já era. Eu vou repetir aqui a leitura do verso 22, que é para você cravar isso aqui na tua mente e no teu coração, amém? Para a honra e glória nossa eterna, porque você não sabia disso. Que o plano do diabão, imagine se o nosso pai, porque era quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estavam junto em quem? No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se ali, se prostrado ou adorado ali, o que ia acontecer? Aí ele ia reinar absoluto aonde? Aonde, por onde? De eternidade agora para sempre. Para sempre. O diabão ia reinar aonde? Deixa nos comentários aí para o Degretão para ver se você está ligadão, para você ver, para você se afastar de amizadezinha com falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres por aí afora. Aqui, ó, verso 22, ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso que o Senhor Deus expulsou eles do jardim e colocou o quê? Vamos deixar a Bíblia falar para nós aqui, ó. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e de que fora tomado. E fora tomado por quê? O nosso pai Adão foi feito de quê? Da terra, sim ou não? Aqui, ó. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Lembra o que o diabão fez? Mateus capítulo 4, verso 10 a 11. Levou ele ainda a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo. E disse-lhe: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. E o que o nosso Eternão fez? Dentro da palavra. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e lhes darás culto. Com isso, o deixou o diabo e vieram anjos e os serviram. Agora olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória nosso Eternão aqui, ó. A você, jovem, a você que é velho, cair nos dentes também, que verdadeiramente quer o dom de memorizar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, o dom de pregar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, recebam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E junte-se a nós
Mas não é só, eu quero pregar, eu quero ter o dom. Não, tem que sentar a bunda no sofá, em cima da televisão, em cima do rádio, em cima do telhado, vai botando tudo no pacote só, na cama, no sofá, no chão, no tamborete, na cadeira, vai botando tudo num pacote só por aí afora. E vamos pregar o segundo advento de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, vamos lá para onde o nosso eternão aqui. E aí, pegou qual era o intuito do diabão e da diaboa? Era reinar absoluto aqui, porque se o meu pai Adão, se a minha mãe Eva, come do fruto da árvore da vida e eles vivessem eternamente, o que eles iam fazer? No pecado, o pecado ia viver eternamente. Agora me diz uma coisa, imagine o diabão e a diaboa vivendo eternamente, reinando sobre o nosso pai Adão, sobre a nossa mãe Eva, coisa que algo, primeiro, na terra que ele não criou e o ser humano que ele não criou. E aí, como é que a banda toca? O tema de hoje é a inveja 1.4. A inveja. Por causa da inveja, houve a destruição lá em cima. Por causa da inveja, Lúcifer foi precipitado lá de cima com a terça quarta parte dos anjos. E nós não sabemos quantos trilhões ou bilhões, quadrilhões, botando tudo num pacote só, que foi precipitado. Agora, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso eternão, boquinha fechada, oração, vigilância total. Amém? Para a honra e glória do nosso eternão. Amém? Vamos lá, Edinaldão. Qual foi o pecadão de Lúcifer aí? Vamos ver qual foi o pecadão de Lúcifer? A inveja. Por causa da inveja, houve essa contenda lá em cima no céu. Depois, o nosso pai Adão e nossa mãe Eva foram expulsos do jardim do Éden. E nós vamos contemplar também o homicídio registrado na Bíblia por causa de quê? Por causa da inveja. E nós vamos contemplar também por que o nosso pai também foi entregue pelos malfeitores para se fazer maldito no madeiro por mim e por você. Amém? Vamos lá. Ó. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Verso 14. Acima das mais altas nuvens, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Dá para você ver outro problema? Quando você pega do verso 12 ao 14, completo, que você vai linkando uma coisa com a outra, você chega o resumo da sinopse da conclusão, bota tudo no pacotão, que ele foi um invejosão. O que fala o verso 12? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E o verso, olha só onde foi brotado. Porque o inverso, porque os versículos é o inverso e o reverso. O que fala o verso 13? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Porque o coração, o seu interior, lembra porque que nenhum de nós vai passar batido, até mesmo por qualquer transgressão que nós viver carregando no nosso coração o tempo todo, porque Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28, o que o nosso pai falou quando ele estava aqui habitando em um corpo de carne? Que coceira é essa nos olhos, meu Senhor? Está repreendido no nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Que coceira é essa? Meus irmãos, o que fala? Mateus capítulo 5, verso 27 ao 28? Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela.
Porque do coração procede todo desígnio, toda porcaria, vai botando tudo no pacote assim, ó. Tudo no pacote só, sim ou não? E veio de onde já isso aí? Do diabão. Isaías capítulo 14, verso 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Porque a inveja, e através da inveja de Lúcifer, quantos trilhões, bilhões, quadrilhões de anjos que nós não sabemos nem numerar, que foi a terça, quarta parte dos anjos. E aí? E todos eles já estão julgados, condenados ou já não estão julgados e condenados? Para o fogo eterno está preparado para ele, para seus anjos desde a fundação do mundo. Por causa de quê? Por causa da inveja. Por causa da inveja. E a você que não sabia qual foi o pecado de Lúcifer, lá em cima, foi esse. E a você também, que fica barganhando com Deus. Por que Deus criou o mal? Por que Deus criou o mal? Se Deus é bom, se Deus é amor, por que Ele criou o mal? Ei, olha nos meus olhos aqui. Vem aqui como degurechão, prichão, parão, glória nossa eterna. O meu Pai eterno, o nosso Pai eterno não criou o mal. O nosso Pai eterno criou foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. E lembrando que até hoje, até Cristo voltar, ele se transfigurará, ele se transformará em anjo de luz. Porque Deus não tirou o poderio dele. Deus vai queimar ele com o poderio dele, com tudo. Mostra para mim, deguração prisão, na Bíblia, 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E aí? Dá para você ver o tamanho do problema? Deus criou, foi um anjo lindo, belo e maravilhoso, a coisa mais linda do mundo. E mesmo assim ele ainda se corrompeu. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim, para você, continua falando para mim, para você. Ezequiel capítulo 28, verso 14 ao 17, presta atenção. Olha só. Tu eras querubim da guarda. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Está pedindo original, please? Andava no brilho das pedras. Um anjo lindo, belo e maravilhoso, como nós acabamos de falar aí agora. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Meus irmãos, que coceira é essa? No meu olho, para a honra e glória ao nosso Pai, está repreendido, Senhor. Meus irmãos, pegou? Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele era perfeito, desde o dia que foste criado. Lembrando, se eu espirrar, eu não corto. Ele era perfeito desde o dia que foste criado. Mas só que quando achou pecado nele, ó. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte santo de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha como era que ele era lindão, belão e maravilhosão. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante do rei te pus para que te contemplem. E aí? Deus criou o mal? Não. Deus criou, foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. A você que não sabia, a você que barganhava com Deus. Por que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, Deus é amor? Por que Deus é tudo isso e criou o mal, criou Satanás, criou o mal para sair destruir todo o globo terrestre, criança morrendo de fome, criança morrendo no ventre da sua mãe, pai matando filho, filho matando pai, vai botando tudo no pacote só, é furacão, é terremoto, é morte, é morticínio, pessoas morrendo de fome em todo o globo terrestre por aí afora. Não, Deus não criou o mal, Deus criou foi um anjo lindo, belo e maravilhoso.
Só que ele se corrompeu. Aí eu te faço uma pergunta: porventura o bandido nasce sendo bandido? Porventura o estuprador nasce sendo estuprador? O ladrão nasce sendo ladrão? O matador nasce sendo matador? O assassino nasce sendo assassino? E vai botando tudo num pacote só? O traidor nasce sendo traidor? Ah, não nasce não, né? Nasce o quê? Um bebezão lindão e maravilhosão. Se for feião, nasceu um bebezão feião e por aí vai. Dá pra você ver como é que a banda toca, o tamanho do problema? Você aprendeu que Deus não criou mal, Deus criou foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. E até Cristo voltar, ele se transformará em anjo de luz, em que o que ele era. Ele não deixou de ser o que ele era, um anjão lindo, belo e maravilhoso. E o poder dele só vai ser exterminado após o milênio. Deus é amor. Na eternidade, nós iremos saber todo o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão. Por que Deus não afulminou o diabão, a diaboa lá em cima? Porque se eu falar pelos inscritos da minha irmã Ellen White, vai dizer que está idolatrando uma mulher, uma falsa profeta, e por aí vai. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Guarda isso na tua mente e no teu coração. As escrituras sagradas, já que você não acredita, guarda na tua mente e no teu coração. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Não fica batendo a cabeça com aquilo que não está revelado. Se até o que está revelado as pessoas leem e distorcem para a sua própria perdição por aí afora, imagina aquilo que não está revelado. Eu nunca guardei tempo, eu nunca tirei tempo, eu nunca pus tempo para ficar barganhando nas escrituras com aquilo que não está revelado. Por quê? Porque as escrituras do nosso Pai, ela é fiel e verdadeira. E aquilo que não está revelado, eu não bato cabeça. Porque tem essa passagem na Bíblia que o nosso Pai inspirou o meu irmão Moisés para escrever. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. E aí? Você vai ficar barganhando com Deus, com o nosso eterno, caçando ele ficar louco, doido por aí afora? Não. Ei, take it easy, please, take it easy. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai, continua falando para mim, para você. Vamos. E aí, meus irmãos, vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso eterno, vamos? Eu tenho certeza que até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, que o Senhor, o nosso grandioso eu sou, não criou o mal, não criou o diabo, não criou as pessoas para ficar morrendo por aí afora. O que ele fez? Criou foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. Só que ele se corrompeu. Ele se corrompeu. E por causa da inveja de Lúcifer, a terça quarta parte dos anjos já estão julgados e condenados. As criaturas linda, bela e maravilhosa que o grandioso eu sou criou. Que nenhum de nós aqui, venhamos se perder. Que Satanás, os falsos profetas, os invejosos, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, mundo fora, com Satanás e seus anjos, não venha tomar nossa coroa da eternidade. Que
que o nosso nome venha estar mantido no livro da vida do Cordeiro Santo. E tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. E lembra que na eternidade nós iremos contemplar essa pregação aqui. Principalmente a você que estava barganhando com Deus, sendo seduzido por Satanás, por ele próprio, que Satanás estava colocando na tua cabeça, na tua mente e no teu coração, que Deus é esse. Todo mundo fala que Deus é amor. Como é que Deus é amor? E criou o mal, criou o diabo, as pessoas morrendo de fome, crianças morrendo no ventre de mãe, crianças nascendo com câncer, morrendo com câncer, mal nasce, já nasce com câncer, morrendo mãe e filho no parto e por aí vai, e câncer para todo lado, depressão para todo lado, morticínio para todo lado, homicídio para todo lado, roubo, furto, prostituição, lascívia, vai botando toda a porcaria por aí afora, que hoje, que de hora avante, você não vai mais proferir essas palavras dos teus lábios, porque você estava vivendo em um pecado por ignorância. Mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você foi liberto hoje, para a honra e glória do nosso Pai, porque você chegou ao pleno conhecimento da verdade, que Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás, Deus não criou o mal. Deus criou, foi um ser lindo, belo e maravilhoso. E lembra que até Cristo voltar, ele se transfigurará, se transformará em anjo de luz. Lembra, pode abrir a tua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E os agentes dele, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, estão por aí afora, os falsos apóstolos, então estão aí o mundo inteiro por aí afora. Para quê? Para semear contenda, inveja, lascívia, tudo que não louva e não glorifica o nome do Eterno. Mas o Eterno também tem os seus anjos, os seus pastores verdadeiros, pregadores verdadeiros, presbíteros verdadeiros, anciões verdadeiros, apóstolos verdadeiros, pregadores da justiça verdadeiro, para levar as boas novas por aí afora, como você acabou de receber essa boa nova, que você que estava aí sendo seduzido por Satanás, achando que Deus era que tinha criado o Satanás, criado o mal, que Deus é esse, Deus não é amor, Deus é injusto, Deus é injusto. Por quê? Porque fez o mal. Vamos para casa. E vamos para casa. E até Cristo voltar, ele terá os seus pastores da justiça, os seus pregadores da justiça. Satanás, até Cristo voltar, ele também terá os seus pregadores da mentira, da injustiça. 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Só que aí está um grande problema. Porque eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Expulsam demônios. Fala que Jesus Cristo veio em carne. Mas como é que nós conhecemos? Pelos seus frutos os conhecereis. Quer falar para qualquer igreja por aí afora que prega que isso, aquilo, outro, que batiza o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você está vendo dinheiro para cá, dinheiro para lá, essa safadeza para lá, safadeza para cá, vai botando toda essa destruição para direita e esquerda, vai botando tudo no pacote só por aí afora? Fala dos mandamentos de Deus. Fala dos mandamentos de Deus. Porque o Evangelho eterno, ele é completo, não incompleto. Revelation chapter 12, verse 17. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God
and have the testimony of Jesus Christ. Revelation chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 19. E irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E para você que não sabe o que é o testemunho de Jesus, take it easy, a time, please. I will to explain you. Eu vou te explicar, take it easy. Mas, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O evangelho eterno, o evangelho completo, ele é seguido de quê? Dos mandamentos do eterno. Nisso você conhece a igreja verdadeira e a falsa. Nisto você conhece o pastor verdadeiro e o falso. O evangelho da mentira e o evangelho da verdade. Agora, o que é, Edinaldo? O que é, Edinaldo? O testemunho de Jesus? Revelation chapter 19, verse 10. Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Revelation chapter 19, verse 10. And I fell at his feet to worship him, and he said unto me, See thou do it not, I am thy fellow servant, and of thy brethren, that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Translate for us, aí, Degratião Prichão. Aí you will take it easy. Apocalipse capítulo 19, verso 10. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. E prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal. Sou o teu conservo. Sou o conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aí eu te digo, na atualidade, na tradução da igreja está assim, ó. Aproximei-me dos seus pés para adorar. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal. Sou o conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ô, Degratião Puxão, lê para nós aí em inglêsão, mais uma vez. Yes, I will. No problem about that. And I fell at his feet to worship him, and he said unto me, See thou do it not, I am thy fellow servant, and of thy brethren, that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Agora, olha nos meus olhos aqui, você entendeu aí, ó? E me aproximei dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças tal, sou teu conservo. Sou o conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E agora você entendeu? Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? O espírito da profecia. Qual é a igreja na atualidade que tem o espírito da profecia? A seita do sétimo dia, sim ou não? A seita do sétimo dia, dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá, continuando, meus irmãos. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Eternão. A inveja. A inveja causou a destruição da terça, quarta parte dos anjos lá em cima. A inveja fez os nossos pais, Adão e nossa Eva, já não estar mais nessa terra aqui. A inveja
trouxe o primeiro homicídio sobre a terra. Por causa da inveja, Satanás e seus anjos foram precipitados. Por causa da inveja, nossos pais Adão e nossa mãe Eva já não está mais aqui nessa terra. Foi expulso do jardim do Éden. Por causa da inveja, veio o primeiro homicídio sobre a face da terra, primeiro assassinato. Agora, olha nos meus olhos aqui, vamos contemplar dentro da palavra de Deus? Vamos. Gênesis capítulo 4, verso 8. Aqui, ó. Disse Caim, olha só, o primeiro homicídio. O que fala o texto? Gênesis capítulo 4, verso 8. O que diz o texto? O primeiro homicídio. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí. E por que Caim matou Abel? Vamos ver o que a Bíblia fala para mim e para você? Vamos. Vamos ver o que a Bíblia fala para mim e para você aqui, ó. Vamos ver por que ele matou, por que Caim matou Abel? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Abel e Caim. Gênesis capítulo 4, verso 1. Vamos ver aqui, ó. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 4, verso 1 ao 5. Qual que nós lemos até o 7? Não tem problema, vamos lá, ó. Aqui, ó. Coabitou o homem com Eva. Quem? Adão. Vamos lá, ó. Sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Vamos lá, continuando. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Vamos lá. Ó. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos lá. Abel, por sua vez, trouxe, aqui ó, das primícias. E sabe qual foi o problema de Caim? Sabe qual foi o problema de Caim? Não foi porque ele não trouxe a oferta, é porque ele não trouxe das primícias, gratidão ao Eterno. O melhor para o Eterno, ele não trouxe o melhor para o Eterno. Vamos lá, repetir de novo aqui, ó. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos lá, é aqui, ó. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Caim já foi dos finais. Vamos lá, aqui, ó. Do seu rebanho e da gordura deste, aqui, ó. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agora vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, aqui, ó, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aí o que aconteceu? Entrou em Caim o quê? A inveja. Vamos ver o que a Bíblia continua falando aqui, ó. Aqui, ó. Então lhe disse o Senhor, aqui, ó. Porque andas irados. Aqui, ó. Porque andas irado. E porque descaiu o teu semblante. Ainda diz aqui, ó.
Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus, ele é justo, Deus não é injusto, Deus é justiça. Aqui, ó. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Vamos lá, aqui, ó. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus já sabia que Caim iria matar Abel, sim ou não? Já sabia. Já sabia. Só que o nosso grandioso Deus, pelos seus montões de misericórdia, já alertou quem? Já alertou Caim. Deus já alertou Caim. Vamos aqui, de novo, contemplar aqui, ó. Verso 7, ó. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Uma pergunta. Aqui, ó. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Lembra que teve outro também que foi avisado lá no Novo Testamento? Quem foi, Edinaldo? Judas. O nosso pai também não alertou Judas? Não alertou? Não alertou Judas? Alertou ou não alertou? Só que assim como Caim não se desviou do mal, foi lá e matou Abel, assim também Judas não se desviou do mal e entregou o Redentor para os malfeitores. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Por isso que o nosso Pai se alegra quando nós fazemos o quê? Nos desviamos de quê? Do mal. O que ele deixou escrito para nós quando ele estava aqui habitando o corpo de terra? Resiste o diabo e ele fugirá de quem? De vós. Que o nosso grandioso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, dá-nos força, sabedoria, inteligência e entendimento para nós nos desviar do mal, que é o que te agrada. Repito, que nenhum de nós aqui se perca. Que nenhum de nós aqui se perca. Mas que todos nós, em um futuro tão próximo, nós estaremos com o nosso Redentor, com o nosso grandioso Eu Sou, com o Cordeiro Santo, na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, vamos lá, continuando. Quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quantas multidões morreram naquele grande destroço de Corá, Datã e Abirão? Que a terra foi, se abriu e engoliu aquele montão de gente ali. Por causa de quê? Por causa da inveja. Por causa de que mais? Por causa da inveja, o que aconteceu mais? Miriam ficou o quê? Leprosa. A inveja, ela é uma praga. Lembra? Para a pessoa que eu falei lá no meio do Atlântico? Lá no meio do Atlântico? Lembra que eu falei lá no meio do Atlântico? Não me deu ouvido. Não me deu ouvido. Nós sabemos que não é fácil nós falar a real para as pessoas. Quer seja homens, quer seja mulheres. Quer seja jovens, quer seja velhos.
E não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Não foi à toa. Não foi à toa. Por causa da inveja, você já deve ter contemplado por aí afora. Quantos funcionários foram demitidos? Quantas pessoas já morreram por aí afora por causa de inveja? Quantos relacionamentos, amizade por aí afora foram exterminados por aí afora? Noivados, principalmente casamentos. Com negócio de amiguinhos, com negócio de amiguinhas por aí afora. Do mundão por aí afora. E aí? Vê com quem tu andas. Vê quem você coloca nos teus relacionamentos, trabalhos, amizade, namoro, noivados, principalmente casamentos, que é sagrado. Casamento é sagrado. É sagrado. Provérbios, a inveja, ela apodrece ossos. E a inveja, ela é tão diabólica que quem pode subsistir a inveja? Quem pode subsistir a inveja? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você? Vamos? Provérbios capítulo 14, verso 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E aí? Provérbios capítulo 27, verso 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Uma pergunta, mas quem pode resistir à inveja? Porque era o quê? Ó? Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Porque é destruição total. Por isso, boquinha de siri. Tá arrumando um namoradinho que é top de linha? Tá arrumando uma namoradinha que é top de linha? Fique na tua, na tranquilidade. E lembra, bicho invejoso é crente. Crenta e crente. Agora, convertido não. O convertido, você fala assim, rapaz, eu tô conhecendo aí um aviãozão aí, rapaz. Uma gatona bonitona. Rapaz, eu tô conhecendo aí um gatão bonitão. Você fala para um convertidão, para uma convertidona, vamos orar, meu irmão. Vamos orar, minha irmã. Para que o nosso Eterno blinda o teu relacionamento. E não sai falando por aí não das qualidades do teu namorado, da tua namorada. Fica entre vocês. Se alguém perguntar isso, aquilo, outro, estamos levando em paz. Está tudo certo. Ah, mas não sei o que, como é que ele é, como é que ela é, como é que não sei o que, não dá muito detalhe não. Só fala assim, não, nós estamos se dando bem, estamos se conhecendo, nós estamos numa fase aquilo outro. Ah, não sei o que, ah, deu um passinho a mais, um noivadozinho, deu um passinho a mais. Não falo demais não. Até que isso. Ouça o degretão pritão. Ouça o degretão pritão. Porque aí você vai ver, nossa, mas ele é gordo, mas ele é preto, mas ele é careca, mas ele é alto, mas ele é baixo, mas ela é careca, mas ela é alta, ela é gorda, ela é feia, ela é não sei o que, isso, aquilo, outro. Tu merece coisa melhor, tu merece uma pessoa rica, tu merece uma pessoa de condição, olha, não sei o que, isso, aquilo, outro, ele não vai estar à tua altura, ela não vai estar à tua altura, não sei o que, olha os status dele, olha os status dela, isso, aquilo, vai botando tudo no pacote só por aí afora. Aí sabe o que acontece? Quando pensa que não, você está aí, perdeu a tua bênção. Tu perdeu a tua bênção. Tu perdeu a tua benção. E detalhe, e até mesmo para aquele ou para aquela que estava botando mau gosto. E aí? Vê te tratando bem, não sei o que, começa a botar mau gosto. Por quê? Porque a inveja ela não é de hoje. E para você arrumar uma pessoa boa hoje, um namorado, uma namorada, tá difícil, não tá? Tá difícil. Tá difícil, não tá? E por falar em tá difícil, a você que está conhecendo uma pessoa, valoriza.
A você que tem sua namorada, já valoriza, namorado bom, tudo de bom. Olha só, funcionário bom, patrão bom, amigos bons, pais bons, filhos bons, vai botando tudo num pacote só. Namorados bons, namoradas, namoradas boas, noivos bons, noivas boas, esposos bons, principalmente esposos e esposas boas. Valoriza tudo de bom, porque a perdição daqui para frente vai só se alastrar. Então, valorize quem está ao teu derredor, que você sabe que são pessoas do bem, pessoas de boa índole, entendeu? Valoriza, blinda as tuas amizades. Blinda tudo de bom, blinda, sai blindando. E clama ao Eterno, porque Satanás é sagaz. Não fica falando das tuas amizades, amigo. Vigia, desperta tu que dormes. Tem uma pessoa que você confia, que é um crente convertido. Ainda que seja uma pessoa que não é crente, você sabe aquela pessoa que a índole da pessoa, se você quiser falar alguma coisa, fale. Mas mesmo assim, eu ainda te peço, ei, bicho, boquinha de siri, na tranquilidade total. Boquinha de siri. E aí, pegou o que a inveja é capaz de fazer? A inveja, ela apodrece ossos. A inveja, ela mata. A inveja é tudo que não presta por aí afora. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Ó. No mundo que nós estamos vivendo hoje, principalmente quando a pessoa está conhecendo uma mulher boa ou um homem bom, Satanás já começa a samear na cabeça das pessoas. Porque agora Satanás está por aí afora, botando na cabeça das pessoas. Não. Se o homem dizer para a mulher que estiver conhecendo ela, com 2, 3 dias já saiu com ela, com ele, se falar que está com saudade dela, é emocionado, é emocionada, é não sei o que, isso aí tudo é uma artimanha de Satanás. E as redes sociais estão cheias de filhos de Satanás por aí afora, sameando contenda. Rapaz, se eu arrumar uma fema, eu der as costas para ela, com 1 minuto ela falar para mim assim, ó, nós já estamos em um relacionamento a partir de hoje. Estamos. Se eu der as costas para ela, ela me ligar ou mandar uma mensagem, isso aqui, se eu der as costas para ela, seja com quanto tempo que for, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, não interessa. Eu arrumar a fêmea dessa, ela falar para mim assim, ó, Edinaldo, eu já estou com saudade de você. Rapaz, pensa no Edinaldo que vai ficar feliz da vida com uma emocionada dessa. Sabe por quê? Porque eu sei que é um agir de Deus na minha vida. Porque quando você tem alguém que você para de falar com ela, que você dá as costas, que a pessoa manda uma mensagem para você e fala assim, ó, meu amigo, eu tô com saudade de você. É um amigo nota 1000 porque gosta de você. É uma namorada nota 1000, é um namorado nota 1000 que gosta de você. Rapaz, eu quero arrumar uma emocionada dessa. Porque eu te digo uma coisa, os abestados, as abestadas que tem por aí afora, nossa, fulano tá me dando um presente, eu nem conheço ele direito, só saí com ele 2 vezes, tá me dando presente. Um bocado de abestada por aí afora, deixando Satanás estar seduzindo por aí afora. Aí se apega com as porcarias que não vale nada, que distrata, que não tá nem aí e joga pra lá. Ainda me vê outros que dizem assim, mulher gosta de homem assim mesmo, homem gosta de mulher assim mesmo, que não seja apegada. Sabe quem é que gosta de coisa desapegada? Olha pra mim. É Satanás. E sabe quem é que está colocando isso aí na cabeça das pessoas para ser uns grandes idiotas por aí afora? É Satanás mesmo. Sabe por quê? Porque as pessoas que andam na luz, gostam de um grude, de um grosso, de um chamego e por aí vai, de um beijo, de um abraço, de um carinho, de sentar, conversar, de se abraçar, até se for amigos por aí afora. Sabe por quê? Porque as luzes gostam de coisas boas, de coisas que são verdadeiras e não de coisas que são desleixadas por aí afora. Eu quero arrumar uma emocionada, rapaz. Eu quero arrumar emocionada. Já imaginou o privilégio de igreja um prichão? Saiu. Ei, feuzão. Eu já tô com saudade de tu, ó, bichão. Eu,
A minha gatona, feozona, já tá com saudade do Degrechão Prichão. Eu quero uma emocionada. Sabe por quê? Porque eu ando na luz, né? Nas trevas. Quem gosta de desprezo é Satanás com seus filhos pra lá, não sou eu. Eu gosto de apego, de carinho, de chamego e por aí vai. Para no lado de Satanás, não. Amém? E outra coisa, não deixa Satanás seduzir vocês. Não perca as suas boas namoradas, noivos, esposas, esposos. Noivo vai botando tudo no pacote só. Não perca. Porque não tá fácil. Não tá fácil por aí afora. É uma mentirada, é uma safadeza, é tudo que não louva e não glorifica o Senhor por aí afora. Desperta vocês que dormem. Meus irmãos, mais umas 2 ou 3 leiturinhas aí, mais umas 2 ou 3 leiturinhas aí, para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Vamos lá, continuando. Vamos lá, ó. Marcos capítulo 15, verso 1 ao 10. Por causa da inveja, o nosso grandioso eu sou, quando estava aqui habitando no corpo de carne, foi entregue para aquela laia maldita, para aqueles filhos de Satanás, para aqueles malfeitores. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Jovens, está vendo aí como é fácil pregar? Tranquilão, na tranquilidade total, está vendo aí como é fácil pregar? A Degretião Britião é porque tu já é um pregador, já vê um carquéticozão por aí afora. Até que ele está esculachando o Degretião Britião assim. Só porque o Degretião Britião bota aí um filtrão para ficar parecendo um verão de 100 anos, não? Com os olhos todo roxão, com não sei o que, isso, aquilo, outro, um bocado de coisa aí. Até que isso, Degretião Britião não é assim, não. Até que isso, please. Meus irmãos, vamos lá, ó. Marcos capítulo 15, verso 1 ao 10. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Logo pela manhã, entraram em conselho. Conselho de quem? De Satanás. Vamos lá, ó. Logo pela manhã, entraram em conselhos os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. Quem foi chamado de filhos de Satanás pelo nosso grandioso eu sou quando estava aqui? Era ovelhas ou era anciãos, sacerdotes? E vai colocando tudo num pacote só assim. Eram anciãos, sacerdotes, mestres e doutores. Sim ou não? Essa mesma laia, os espíritos que habitavam nessa laia para lá, nos filhos de Satanás, são os mesmos espíritos que estão habitando nessa laia, nos filhos de Satanás, nessa era, na era que ainda vai vir ainda, porque vai morrendo, vai migrando por aí afora. E para voltar aqui, ó, a você que andava dizendo que Deus é tão perfeito e criou o mal. Lembra que eu falei antes? Os assassinos, estupradores, roubadores, vai botando tudo no pacote só assim. Já nasceram desse jeito? Ou nasceram uns bebezões lindão, bonitão, e outros nasceram uns bebezão feozão por aí afora? E me diz uma coisa, os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores, os enganadores, nasceram já na perversidade, ou nasceram uns bebezões, uns bonitão e outros feão? Pegou? Eu sei que pegou. Assim como foram criados, nascidos e criados
e cresceram. E quando alcançaram a sua fase de adultos, se corromperam, se bandearam para o lado do mal, assim também foi o Lúcifer, assim também foi Satanás. Ele se debandeou para o lado do mal. Pegou? Vamos lá. Continuando, vamos lá. Ó. Aqui, ó, verso 2, aqui, ó. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vamos lá, ó. Verso 4. Aí, ó. Tornou Pilatos, recapitulando. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Aqui, ó. Vê quantas acusações te fazem. Vê quantas acusações te fazem. Aqui, ó. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui era profecia. Lembra? Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Quem profetizou? Meu irmão Isaías. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Vamos lá, continuando. Havia um chamado Barrabás, aqui, ó, preso com amotinadores. Vamos lá, ó. Isso aqui era uma laia perversa, amotinadores. Isso aqui é amotinadores. Isso aqui era uma laia perversa. Vai botando de matador, vai botando de roubador, vai botando tudo que não presta por aí afora. Aqui, ó. Com amotinadores. Aí vamos lá, ó. Os quais, com um tumulto, haviam cometido homicídios. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui era toda porcariada que vocês possam imaginar. Assassino, homicida, botando tudo no pacote do matador, roubador, assaltador, botando tudo que não presta por aí afora. E Barrabás era um deles. Agora olha aqui nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso eternão aqui, ó. O que você vai ver daqui para frente, o que é o resultado da inveja. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Ô jovens, não tem pressa. Quando você estiver lendo um assunto assim, não é porque você não sabe ler, não é porque você... Aí eu vou gaguejar, não tem problema. Pode ler pausadamente, não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu, quando chego nessas coisas assim, ao ponto assim mesmo de você fazer o resumo da sinopse da conclusão, eu gosto de falar assim, ó,
bem lentão. Eu gosto de ler bem lentão para a honra e glória do nosso Eternão. Vamos lá, ó. Aqui, ó. E Pilatos lhes respondeu, aqui, ó, dizendo: queres que eu vos solte o rei dos judeus? Aqui, ó. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. E aí dá para você perceber o tamanho do problema que a inveja trouxe lá na eternidade, trouxe aqui na terra e vai trazer na terra até Cristo voltar. Dá para você ver o tamanho do problema que é a inveja? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você, meus irmãos. Mais umas duas leiturinhas aí, para nós fazer o fechamento do vídeo aí com chave de ouro, amém? 2, 3 leiturinhas aí, amém? Já falei antes que eram umas 2 ou 3 leiturinhas aí, mas nós deu mais um acréscimo que não tem problema. Jovens, quer seja no púlpito da igreja ou em redes sociais, em vídeos, você pode acrescentar alguma coisa, linkando com o sermão, linkando com o vídeo. Não tem problema nenhum. Você não pode sair do contexto. Mas, se for guiado pelo Espírito Santo e sair um pouquinho de contexto, porque o Espírito Santo está te dando para você encaixar algo aqui, para você mandar para alguém, um alerta para alguém, fique em paz. Não tem problema nenhum. Depois você fala o quê? Ó, meus irmãos, vamos voltar. Vamos voltar para o contexto. Vamos voltar para o tema de novo. Porque automaticamente, quando você sai do tema, as pessoas vão entender, vai chegar ao pleno conhecimento que você saiu do tema. Vê o que o Degratião Christian faz. Só que eu nem falo, porque eu já sei mesmo, já estão ligados. O porquê? Não é querendo ser isso, aquilo, outro, não. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que dá para mim sair do tema, que dá para mim sair aqui, ó, do texto e contexto e não ficar descontextualizado para me dar um alerta para alguém, é o mesmo Espírito Santo que me traz para o texto e contexto e tudo fica perfeito. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Eterno. Amém? Não é para querer ser. Amém? Para a honra e glória ao nosso Pai. Por quê? Porque pregar a palavra do nosso Pai nunca foi brincadeira e nunca será brincadeira. Há aqueles que têm o dom de dar estudo, há aqueles que têm o dom de pregar, vai pegando, porque para você dar um estudo bíblico é diferente do que você pregar. E para você pregar é diferente para você dar um estudo bíblico. Dá para você ver o tamanho do problema? Só que não querendo ser toda a honra, toda a glória seja dada ao Espírito Santo. Mas o que eu pedi para o meu pai quando eu era o ninitaço, o buchudaço, o meu pai me deu. Eu não sou melhor do que você. Quantos pregadores por aí afora, até os tal dos renomados por aí afora, que além de ser uns transgressores, não prega nada por aí afora. Ainda bem que eles mesmos assumem. Aí eu passei o ano todinho, eu fui revisar e olha o que eu preguei. Não preguei nada que prestava. E cobrando para pregar por aí afora. E o nosso Deus vai colocando tudo no telhado. O nosso Deus vai colocando tudo no telhado e as pessoas ainda estão assim, ainda com os olhos vendados. Por que que nas orações aqui eu sempre peço, Pai, destapa, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, das tuas ovelhinhas, Pai, tira as escamas, Pai, dos olhos das tuas ovelhinhas, Senhor. Por quê? Porque Satanás, ele é poderoso, Satanás, ele é sagaz. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Meus irmãos, vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos lá, ó. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Aqui, ó.
Olha o que são conhecidas aqui as obras aqui da inveja. Olha o que é aqui, ó, toda porcariada. Aqui, ó. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, aqui, ó. Prostituição, impureza, lascívia, aqui, ó. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, as obras da carne. Lembra o que eu falei antes? O crente é bicho invejoso. O crente não convertido é bicho invejoso. Por que nós temos que tomar cuidado? Ei, fulano, eu sou crente. Ei, fulano, eu sou crenta. Ei, fulano, eu sou não sei o que, isso, aquilo, outro. Ei, não dê tuas forças ao inimigo. Fique na tua. Vai conhecendo. O crente e a crente. Vai conhecendo. Vai conhecendo. Vai na tranquilidade. Vai devagar. Teus planos e projetos. Fica na tranquilidade. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Invejas. Aqui, ó. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Os que tais coisas praticam. E a inveja é uma delas. Imagine, por causa do sábado, muitas pessoas falam que vai para o céu. Não sei o quê. Que está lá cravado e é mandamento. Por falar nisso, a você que está aqui comigo aqui até agora, que nunca ouviu falar da guarda do sábado, eu convido a você para que você verdadeiramente estude, examine a Bíblia sobre a guarda do sábado. O porquê nós não podemos comprar e vender e trabalhar no dia de sábado. A inveja, a glutonaria, discórdias, tudo isso aqui. Ah, Edinaldo, mas isso aqui não tem nada disso aqui lá no Velho Testamento, não. Só se nós fazer um resumo da sinopse de tudo, da conclusão, que nós vamos saber que tudo isso aqui está lá dentro. Porque bebedice está estragando o templo do Espírito Santo. Glutonaria está do mesmo jeito. Tudo que é demais, tudo que é exagero, está acabando com o corpo. Tudo. Aí, por um outro lado, vem a inveja, que além dela acabar com a própria pessoa, ela acaba até colocando outra pessoa para morrer, colocando outra pessoa dentro da cova, ou até mesmo a própria pessoa matando outra pessoa. Dá para você ver o tamanho do problema, o que é a inveja? E a inveja, ela traz o quê? Mentira. A inveja, ela traz tudo que não presta. Por isso que a nossa palavra tem que ser o quê? Ó? Sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que nós nos deparamos de Gênesis a Apocalipse,
seja fiel, seja justo, seja honesto. Vai botando tudo no pacote só. Quando nós chega no livro de Tiago, Tiago capítulo 2, verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque a lei moral, Tiago capítulo 2, verso 10 ao 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se tu, porém, não matas, mas adulteras, se tu, porém, não adulteras, mas matas, vens a ser transgressor da lei. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E quando nós vamos linkando de Gênesis e Apocalipse, nós só vamos nos deparando com os mandamentos do Eterno, com a justiça do Eterno, com os preceitos do Eterno, com os princípios do Eterno, que quando nós junta tudo, que nós coloca tudo no pacote, é o que? A lei moral do Eterno, o que revela o caráter de Deus. Por isso que nós precisamos andar no caráter do Eterno, seguindo os caráteres do Eterno, guardando os caráteres, botando tudo num pacote só. Por quê? Porque é eterna. Por que Satanás foi precipitado lá de cima? Porque lá em cima tem lei, lá em cima tem mandamento, e é o quê? A lei moral, que é eterna. Meus irmãos, eu tenho certeza que até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Sim ou não? Vamos lá para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Revelation chapter 21 verse 27. And there shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Revelation chapter 22 verse 15. For we fought our dogs and sorcerers and murderers and idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Na tua Bíblia vai estar assim, ó. E nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada ou qualquer que pratica abominação ou mentira. Aqui, ó, contaminada. Anything that defileth, contaminada. Neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Fora fica os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras,
E todo aquele que pratica e comete a mentira. E aí? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai de tudo? Abominação. Abominações. Homem com homem, mulher com mulher. Vai botando tudo num pacote só. Vai botando tudo num pacote só. E mentira. Sabe a você que às vezes tem o teu amiguinho ou a tua amiguinha que faz a você andar com um pecadinho de estimação todo dia e toda hora? Ei, se fulano ligar perguntando se você me viu, fala que não me viu. Se você passar na rua, ei, se fulano perguntar por mim, fala que não me viu. Aí você está andando com o teu pecadinho de estimação. E se você morrer nessa prática por causa do teu amiguinho, por causa da tua amiguinha, eu quero ver tirar essa onda com o degrotão prichão, que eu mando é criar vergonha na hora. Na hora. Já tentaram fazer essa gracinha comigo já uma vez, tá? Mas ouviu demais para criar vergonha na cara. Eu não sou filho de Satanás para andar mentindo por aí afora e ainda coitando safadeza de gente sem vergonha por aí afora. É por isso que eu vejo muito bem qual as pessoas estão entrando na minha vida. Eu vejo muito bem. Sabe por quê? Porque eu não negocio a minha eternidade. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho certeza da minha salvação? Todos os dias eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Sabe por quê? Porque eu não me misturo com o filho de Satanás por aí afora. Eu não me compactuo com parada errada, com mentirada, com safadeza por aí afora, me botando de rolo que não sei o que, se eu estou é fora disso. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, ó, de passagem. Eu não vim plantar o meu umbigo aqui. Se eu descer a sepultura antes do meu pai voltar para me buscar, eu vou morrer, vou descer a sepultura enterradão, mas com o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Dá para você ver o tamanho do problema? Então, por causa do seu amiguinho, por causa da sua amiguinha, você está andando com o seu pecadinho de estimação abraçado com o diabão. Se você morrer nessa prática da mentira, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E sabe o que acontece? É arriscado o teu amiguinho, a tua amiguinha também morrer perdidão com você. Envia esse vídeo pro teu amiguinho, pra tua amiguinha que anda nessa pouca vergonha, te ligando. Ei, se fulano perguntar por mim, fala que tu não me viu não, que nós nem se falamos hoje. Ei, se fulano vê, ei, fala que tu nem me viu não, tá? E por aí vai. O pecadinho de estimação para fazer você andar abraçado com o diabão. E o que vai acontecer? Não vai entrar na eternidade. E aí? Dá para você entender como é que a banda toca? Até a pessoa andando na verdade é invejado. E a Bíblia assim mesmo o afirma, sim ou não? E a Bíblia assim o afirma. Qual é o tema de hoje para nós? Qual foi o tema de hoje para nós? O tema de hoje foi a inveja 1.4. E a inveja causou expulsão da terça quarta parte do anjo mais Satanás. Na terra, nosso pai Adão, nossa mãe Eva foi expulso do jardim do Éden. Por causa da inveja, houve o primeiro homicídio na face da terra. Por causa da inveja, trilhões ou bilhões, nós não tem nem soma de quantas pessoas morreram por causa da inveja. E quantas pessoas vão morrer por causa da inveja até Cristo voltar. Por causa da inveja, nós não sabemos enumerar quantos patrões, empregados perderam cargos, perderam emprego. O patrão mandou funcionário embora por causa de discussãozinha de funcionário com funcionário, jogando funcionário contra funcionário, por causa da inveja. Por causa da inveja, nós não sabemos quantos pais, quantas mães estão sem se falar no mundo todo por aí afora. Por causa da inveja, nós não sabemos quantos namorados, namoradas se largaram por aí afora. Por causa da inveja, nós não sabemos quantos amigos e amigas apartaram a amizade por aí afora. Por causa da inveja, nós não sabemos quantos noivados por aí afora foram exterminados.
E por causa da inveja, nós não sabemos quantas pessoas acabaram seus casamentos por aí afora. E tudo isso que eu falei aqui agora, nós não sabemos que vai acontecer até Cristo voltar. Quantos tudo isso aí vai ser acabado até Cristo voltar. Mas eu te digo uma coisa. Por causa da inveja, por causa do pai da inveja, que ele brada ao nosso derredor dia e noite, noite e dia. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, que ele esteja abrindo a nossa vida, por causa da inveja. O diabão é diaboa, o pai do pecado. Vai ser exterminado com o diabo, o pecado, o pai dele, toda a porcaria de seus anjos. Por causa da inveja. Esse mundo aqui vai ser exterminado com fogo, sal e enxofre. E por causa da inveja, você estava prestes a perder o teu bem mais precioso. E não foi à toa que Deus te trouxe aqui nesse vídeo. Não foi à toa que você caiu aqui. Não foi à toa que Deus te trouxe aqui nesse vídeo. Porque Deus te ama tanto que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Poderia ter chegado qualquer outro vídeo para você. Por causa da inveja, você estava para perder o teu bem mais precioso, que era a tua eternidade. Porque Satanás estava colocando na tua mente e no teu coração para você abandonar os caminhos do eternão. Mas o nosso eterno, com os seus montões de misericórdia, fez com que você estivesse aqui comigo aqui agora. E firma-se na palavra do eterno. Firme-se nos caminhos do eterno. E volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que era para a presença do eterno. E vamos para casa. E vamos para casa. Meus irmãos, vamos orar? Unidos em uma só fé e em uma só comunhão, nós busquemos a face do nosso eternão em oração. Amém? Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado porque neste exato momento nós nos encontramos no melhor lugar do mundo, Pai, na tua santa e bendita presença, Pai. Então eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a guardarmos, Senhor, e pormos em prática, Senhor, esse tema na nossa mente e no nosso coração, Pai. Que nós venhamos ser sóbrios e vigilantes, Senhor. Falar menos, Pai, e ouvir mais. E vigiarmos, Senhor. Prestarmos atenção, Pai. Quem está do nosso lado, quem está conosco. Para quem nós podemos, Senhor, contar, Senhor, dos nossos planos e projetos, Pai. Porque, Senhor, em nossos pedidos de orações, Senhor, nós pedimos para o Senhor, com tanto amor, com tanto carinho, Senhor, para que nós venhamos ser sóbrios e vigilantes, Senhor, para que o diabo não envie, Senhor, pessoas, Pai, para desanimarmos, para nos desanimar, para acabar, Senhor, para destruir, para pôr dúvida, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, sobre nossos temas, sobre relacionamentos, namoros, amizades, noivados, principalmente casamentos, Senhor, principalmente na nossa vida com o Senhor, na nossa vida espiritual, Pai. Pai amado, eterno e justo, Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor repreende todo mal, todo espírito de inveja, de contenda da nossa vida, de nossos planos, projetos, Pai, da nossa caminhada, Pai, rumo às mansões celestiais, rumo, Senhor, à Nova Jerusalém, Senhor. Pai amado, eterno e justo, eu te peço, Senhor,
Que o Senhor nos dê força, Pai. Para nós, Senhor, continuarmos firmes, Senhor, nos teus caminhos santos, Pai, porque não é fácil. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Mas com o teu auxílio divino, Pai, com o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nós podemos todas as coisas, Senhor. Com Ele, Pai, nós sairemos daqui vitoriosos, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor não nos deixe aqui sozinhos, nem um milésimo sequer, Pai, quer dirá um segundo. Pai amado eterno Jesus, eu te peço que quando nós pecarmos, eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, Pai, as nossas imperfeições. Eu te peço, Senhor, que a tua paz esteja conosco. Que o Senhor continue nos livrando e nos guardando de todo mal, Pai. Pai, em todas essas redes sociais estão chegando pessoas todos os dias. Eu te peço, Senhor, que não sejam, Pai, apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que sejam, Pai, números a mais para as tuas mansões celestiais. Somos teus filhos, Pai, e em um futuro tão próximo, nós estaremos com o Senhor na eternidade para sempre. Pai, eu te peço que essa prece, esta oração, esse clamor vai assinado com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. O qual é bendito, que vive e reina com o Senhor não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, unidos em uma só fé e em uma só comunhão, nós venhamos orar uns pelos outrão, e que o Senhor lance por terra, como foi orado, toda a fúria do adversário da nossa alma, todo espírito de contenda, todo espírito de ciúme, todo espírito de inveja, todo espírito imundo das trevas que não louva e não glorifica ao Eterno. Amém? Esteja lançado por terra da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, a você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, eu te peço, aceite-o. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque eu tenho certeza, eu falo sempre na abertura e no final dos vídeos, no fechamento do vídeo, um apelo sempre. Eu tenho certeza que você já viu ou já ouviu alguém dizer para você, história verídica, fulano passou tantos anos na presença de Deus, semanas, dias, meses e anos, e se desviou dos caminhos do Senhor, caiu no mundão, fazendo planos para voltar e não voltou, morreu no mundão. E aí, eu te peço e te pergunto, eu te peço para você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E a pergunta, é o mesmo caminho que você quer para você? Morrer longe dos caminhos do Senhor? Resumindo, perdidão por aí afora? Então, eu te peço mais uma vez, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do grandioso eu sou. Amém? Amém? Meus irmãos, qual foi o tema de hoje para nós? A inveja 1.4, que esteja abrindo a nossa vida. E lembra, boquinha de siri, com seus planos e projetos. Amém? Para a honra e glória do nosso Eternão. Vigia para quem você vai falar, teus planos e projetos. Vigia. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord is peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.